Rússia está enfrentando uma nova onda de ataques ucranianos, e desta vez, o impacto foi devastador. Drones, artilharia e emboscadas coordenadas acabaram com tropas russas em várias frentes de batalha. E para piorar, Vladimir Putin pode estar encurralado politicamente. Ele rejeitará um cessar-fogo ou tentará ganhar tempo? Fique até o final, porque as imagens desse ataque são chocantes. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho e se inscreva agora para não perder nenhuma atualização sobre a guerra. Pilotos de veículos aéreos não tripulados da 63ª Brigada da Ucrânia eliminaram mais um grupo de invasores na região de Lyman. Um veículo blindado russo, que transportava tropas, foi destruído em minutos, e os poucos sobreviventes que conseguiram escapar do impacto foram caçados logo depois. O uso de drones de ataque e bombas guiadas transformou o campo de batalha em cinzas, impedindo qualquer movimentação russa. E esse não foi um caso isolado. A 46ª Brigada da Ucrânia continua garantindo que os russos façam uma viagem só de ida. Seja muito bem-vindo ao Front Brasil. Os drones estão cada vez mais letais, atingindo trincheiras e bunkers com precisão cirúrgica. As forças ucranianas estão lançando aeronaves não tripuladas como se estivessem jogando sinuca, acertando cada disparo exatamente onde desejam. Os lançamentos de drones estão forçando os russos a abandonarem posições defensivas, transformando qualquer tentativa de resistência em um desastre. Na região de Kherson, a 34ª Brigada de Defesa Costeira destruiu várias posições russas. Os ocupantes tentam demonstrar atividade na área, mas os drones ucranianos imediatamente neutralizam qualquer tentativa de avanço. A guerra moderna está provando que a Rússia não tem resposta eficaz contra essa nova estratégia. Enquanto isso, segundo fontes russas, a Ucrânia intensificou seus contra-ataques em Kupiansk, Svatov, Toretsk e Pokrovsk. Além disso, há rumores de que os fuzileiros navais ucranianos podem lançar uma ofensiva surpresa na região do delta do rio Dnipro, tomando ilhas estratégicas e forçando a Rússia a uma nova retirada. Moscou teme que uma grande ofensiva ucraniana aconteça antes do verão, e as movimentações no fronte indicam que algo grande pode estar a caminho. No setor de Toretsk, a 28ª Brigada Ucraniana eliminou uma coluna inteira de tanques russos. O comboio foi atraído para uma zona de fogo e, assim que estava em posição, foi destruído por drones e artilharia pesada. O que parecia ser um avanço russo se transformou em uma armadilha mortal. Mais um duro golpe para o Kremlin. Enquanto as tropas russas sofrem perdas massivas, a diplomacia segue movimentada. No Marco Rubio, está pressionando Vladimir Putin a aceitar um cessar-fogo de 30 dias. Ele argumenta que um acordo frágil pode apenas adiar a guerra, reacendendo o conflito em poucos anos. Mas o Kremlin não demonstra pressa e afirma que precisa de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Será que Vladimir Putin aceitará essa proposta? Ou isso é apenas uma estratégia para ganhar tempo? Enquanto isso, Volodymyr Zelensky já começa a planejar os passos para suspender a lei marcial e organizar eleições na Ucrânia. Mas para isso, um cessar-fogo e garantias de segurança devem ser assegurados. Caso contrário, qualquer tentativa de reconstrução do país será inviável. A situação está longe de uma resolução definitiva, mas Kiev já demonstra estar pensando no futuro, enquanto Moscou parece cada vez mais atolada no presente. E falando em perdas, um novo relatório do Estado-Maior ucraniano revelou números impressionantes. Só nas últimas 24 horas, a Rússia perdeu mais de 1.430 soldados, além de 3 tanques, 7 veículos blindados, 44 peças de artilharia, e impressionantes 111 drones. A guerra de desgaste está cobrando um preço alto do exército de Vladimir Putin, e a cada dia que passa, as perdas só aumentam. Mas a Ucrânia não está apenas vencendo no campo de batalha. A empresa Maxar, uma das maiores fornecedoras de imagens de satélite, voltou a fornecer dados de inteligência para Kiev. Isso significa que a Ucrânia terá ainda mais precisão para planejar ataques contra as forças russas. Com a retomada do apoio dos Estados Unidos, a vantagem estratégica de Kiev cresce a cada dia.
A Rússia esperava dominar a Ucrânia rapidamente, mas agora enfrenta uma guerra cada vez mais desvantajosa. As perdas russas aumentam, enquanto Kiev recebe mais apoio internacional. Será que Vladimir Putin pode resistir por muito mais tempo, ou a derrota é apenas questão de tempo? Comente sua opinião e compartilhe o vídeo para que mais pessoas fiquem por dentro dos acontecimentos. O mundo está à beira de uma reviravolta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de fazer uma declaração que pode mudar completamente o rumo da guerra na Ucrânia. Ele afirmou que existem formas de aplicar pressão financeira severa contra a Rússia e que essas ações poderiam ser devastadoras para Moscou. No entanto, Trump também deixou claro que espera que isso não seja necessário. Será que essa estratégia econômica pode forçar Vladimir Putin a recuar? Ou será apenas mais uma ameaça sem impacto real? Enquanto isso, fontes da Bloomberg indicam que Vladimir Putin estaria disposto a negociar um cessar-fogo com a Ucrânia. Mas como era de se esperar, ele quer impor suas próprias condições. Uma delas seria a interrupção do fornecimento de armas para Kiev. Se essa exigência for confirmada, será que o governo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e seus aliados ocidentais aceitarão essa proposta? Ou essa oferta de cessar-fogo é apenas uma jogada estratégica da Rússia para ganhar tempo e se reorganizar militarmente? Em meio a essas movimentações políticas, a Ucrânia continua reforçando sua defesa. A empresa sueca Saab AB, conhecida por seus sistemas de defesa avançados, assinou um memorando de cooperação estratégica com a empresa ucraniana Radionics. O objetivo dessa parceria é desenvolver sensores e eletrônicos de defesa que podem aprimorar as capacidades militares da Ucrânia. Esse acordo sinaliza que Kiev está se preparando para um conflito prolongado, investindo em tecnologia para enfrentar a Rússia de forma mais eficiente. Mas enquanto as negociações acontecem nos bastidores, o presidente Volodymyr Zelensky mantém sua posição firme. A Ucrânia não reconhecerá nenhuma área ocupada pela Rússia. Para ele, abrir mão de territórios significaria trair os milhares de soldados e civis que lutaram e morreram para defender o país. Essa postura torna qualquer acordo de paz ainda mais difícil, já que Putin dificilmente aceitaria devolver todas as regiões que invadiu. O impasse continua, e a guerra parece longe do fim. No campo de batalha, a destruição do equipamento militar russo segue em ritmo acelerado. Na região de Zaporizhzhia, imagens recentes mostram um caminhão militar Ural completamente destruído. Um sinal de que as forças russas continuam enfrentando dificuldades na linha de frente. Essa destruição constante de veículos e suprimentos russos tem um impacto direto na capacidade de combate de Moscou, que já sofre com problemas logísticos e falta de equipamentos modernos. Mas a grande surpresa vem de dentro da própria Rússia. O Legion Liberdade da Rússia, um grupo formado por soldados russos que se voltaram contra Putin, continua crescendo e intensificando suas operações. Essa unidade, criada em 2022 por cidadãos russos que rejeitam a invasão da Ucrânia, tem sido uma grande dor de cabeça para o Kremlin. Há exatamente um ano, em 12 de março de 2024, o Legion, em parceria com outros grupos de voluntários russos, realizou a maior operação militar em solo russo até aquele momento. Desde então, suas missões só aumentaram, atingindo alvos estratégicos dentro da própria Rússia. O grupo já realizou diversas ações de sabotagem, incluindo a destruição do navio de guerra Serpukov, explosões em bases militares russas e ataques contra as linhas de suprimento do exército de Vladimir Putin. Essas operações dentro do território russo demonstram que a oposição ao Kremlin não está apenas no Ocidente, mas também crescendo dentro da própria Rússia. A grande questão é: será que essa resistência pode ganhar força suficiente para representar uma ameaça real ao governo de Putin? Enquanto isso, a Ucrânia acaba de sofrer um duro golpe financeiro. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional anunciou o corte de um financiamento de 75 milhões de dólares destinado ao setor energético ucraniano. Esse dinheiro era essencial para manter a infraestrutura energética do país funcionando, especialmente em tempos de guerra,
quando ataques russos frequentemente atingem usinas e redes de eletricidade. Essa redução de fundos pode comprometer a capacidade da Ucrânia de manter sua economia operando e pode afetar até mesmo sua resistência militar no longo prazo. Mas se por um lado os Estados Unidos reduziram esse financiamento, a Europa segue firme no apoio à Ucrânia. O Parlamento Europeu aprovou uma nova resolução reforçando sua solidariedade com Kiev e pedindo que os países do continente aumentem o suporte militar. Essa decisão pode compensar a perda do financiamento americano? Ou a dependência da Ucrânia dos Estados Unidos ainda é grande demais para que a Europa consiga preencher essa lacuna sozinha? O que está claro é que o conflito ainda está longe de uma solução definitiva. Com possíveis negociações de cessar-fogo, resistência russa contra Putin crescendo e mudanças no apoio internacional, a guerra pode tomar rumos inesperados nos próximos meses. A grande questão agora é: estamos prestes a ver uma desescalada do conflito ou uma nova onda de confrontos ainda mais intensos? Ainda tem um pouco mais de informação, mas essas informações não necessariamente são de hoje. Algo inacreditável aconteceu na guerra entre Rússia e Ucrânia. A aviação russa continua sendo uma das poucas vantagens de Moscou no conflito, realizando ataques diários com caças e bombas guiadas. No entanto, no solo, os ucranianos revidam com força total. O que está acontecendo agora pode mudar o rumo da guerra. Drones FPV, explosões devastadoras e veículos russos sendo destruídos sem piedade. A Rússia segue explorando a superioridade aérea. Sem caças ocidentais, a Ucrânia tem dificuldades para contestar o domínio dos céus. Os russos aproveitam essa vantagem e bombardeiam posições ucranianas em toda a linha de frente, destruindo fortificações e veículos estratégicos. Um dos alvos mais recentes foi um sistema de defesa aérea Buk M1, um dos poucos que restam na frota ucraniana. O impacto da explosão foi brutal, confirmando a eliminação do sistema. Sem esses equipamentos, a Ucrânia fica ainda mais vulnerável. Porém, no solo, o cenário é completamente diferente. Se os russos tentam esmagar o inimigo com sua aviação, a Ucrânia responde com tecnologia e precisão cirúrgica. Drones FPV têm se tornado armas letais no campo de batalha. Prova disso foi a destruição de um Pantsir-1 russo, um dos sistemas de defesa aérea mais avançados da Rússia. Projetado para abater drones e mísseis, o Pantsir simplesmente não teve chance contra o ataque ucraniano. Os vídeos do impacto mostram a explosão devastadora que transformou o equipamento em destroços. Além disso, os FPV drones agora são usados de forma inovadora, eliminando alvos aéreos inimigos. Recentemente, operadores ucranianos derrubaram drones de reconhecimento russos usando essas pequenas armas guiadas remotamente. Isso limita a capacidade de vigilância e de ataque das tropas russas, que perdem óleos essenciais no campo de batalha. Pequenos, velozes e letais, esses drones também conseguem entrar em abrigos russos e eliminar soldados escondidos. Ruínas abandonadas, usadas como proteção pelos russos, têm sido completamente destruídas por esses ataques. Mas a Ucrânia não depende apenas da guerra tecnológica. Em uma operação altamente arriscada, soldados ucranianos avançaram contra uma fortificação russa usando um veículo blindado, sob fogo intenso. Conseguiram desembarcar e plantar explosivos em pontos estratégicos. Em poucos segundos, retornaram ao blindado para escapar. Porém, um projétil russo atingiu o veículo, ameaçando a missão. Para a sorte dos soldados, o blindado resistiu ao impacto, permitindo a fuga da equipe. Minutos depois, os explosivos foram detonados, destruindo completamente a posição russa. A missão foi um sucesso absoluto. Porém, nem tudo sai conforme planejado. Um tanque russo foi atacado repetidamente por drones FPV. O primeiro ataque incendiou o veículo, mas a tripulação continuou avançando. O segundo ataque danificou ainda mais o blindado, mas ele seguiu em movimento. Foi só no quarto ataque que o tanque finalmente parou, em meio a uma densa cortina de fumaça. Mas para garantir a destruição total, um quinto drone foi enviado, finalizando o alvo de vez. Esse tipo de cena tem sido cada vez mais comum.
mostrando que mesmo os equipamentos mais pesados não são páreo para a nova guerra tecnológica, e os russos sofreram um verdadeiro desastre. Em outro ponto da linha de frente, uma coluna de blindados caiu em uma emboscada ucraniana. O primeiro golpe veio de minas terrestres, que explodiram assim que os veículos passaram. A destruição foi instantânea, com vários blindados sendo imobilizados. Em seguida, os drones entraram em ação, atacando os soldados russos que tentavam fugir pelo campo aberto. O desespero tomou conta das tropas invasoras, que correram para ruínas abandonadas, sem saber que os ucranianos já tinham preparado armadilhas explosivas nesses locais. Resultado, um verdadeiro massacre. A guerra não dá trégua para os russos. Em um ataque surpresa, uma coluna de blindados russos foi pega de surpresa pela artilharia ucraniana. O primeiro veículo foi pulverizado no impacto, mas os demais tentaram fugir, mas os drones estavam prontos para interceptá-los. Um a um, os blindados russos foram destruídos antes de conseguirem sair da zona de fogo. As perdas russas são imensas. Desde o início da invasão, mais de 10 mil tanques e 20 mil veículos blindados foram destruídos, segundo o Estado-Maior ucraniano. Mesmo com sanções e dificuldades para reabastecer seu exército, a Rússia continua avançando, lançando ataques diários contra posições ucranianas. Mas a Ucrânia usa tecnologia, estratégia e drones para equilibrar o campo de batalha. Cada explosão registrada prova que a guerra está mudando rapidamente. A Rússia mantém a superioridade aérea, mas no solo, a Ucrânia inova e resiste. Drones FPV, emboscadas, explosões em sequência. A guerra nunca foi tão intensa. Será que a Ucrânia conseguirá virar o jogo? Deixe sua opinião nos comentários. A batalha aconteceu em fevereiro, na região de Verkhnokamiansk, no distrito de Bakhmut, um dos pontos mais disputados desde o início da invasão russa. As forças russas tentaram uma ofensiva coordenada, utilizando veículos blindados e infantaria para romper as defesas ucranianas. O objetivo era abrir uma brecha na linha ucraniana e estabelecer posições estratégicas dentro do território inimigo. No entanto, a Ucrânia já havia antecipado esse movimento e estava preparada com um arsenal tático moderno, combinando drones FPV, defesas fixas e tropas altamente treinadas. Enquanto os russos avançavam, os drones ucranianos começaram sua caçada. Os drones FPV provaram ser uma ferramenta mortal no campo de batalha moderno. Eles foram usados para rastrear, perseguir e eliminar soldados russos em tempo real. A precisão dessas armas é tão grande que vimos imagens de soldados tentando se esconder em trincheiras improvisadas, containers destruídos e até usando pedaços de madeira para tentar derrubar os drones. Nada disso funcionou, cada movimento era detectado, cada tentativa de fuga era frustrada. Em uma das cenas mais impressionantes, um soldado russo, ferido e desesperado, tentou correr em campo aberto, mas um drone o seguiu implacavelmente até que a explosão final o alcançou. Durante a noite, as forças ucranianas assumiram total controle da situação. O grupo conhecido como Night Doctors entrou em ação, utilizando sistemas de visão térmica para localizar e eliminar alvos russos. A escuridão, que antes era uma aliada dos invasores, se tornou um verdadeiro pesadelo. Nenhuma camuflagem ou abrigo conseguia esconder o calor dos corpos, e um por um, os alvos foram neutralizados. Veículos russos, mesmo os que tentavam se deslocar silenciosamente, foram interceptados e destruídos com ataques cirúrgicos de drones kamikaze. A investida russa contou com um grande número de veículos blindados MTLB, muitos deles modificados para suportar impactos e aumentar sua capacidade de transporte de tropas. No entanto, os ucranianos haviam posicionado minas terrestres estrategicamente, forçando os russos a seguir um caminho previsível. Isso os tornou alvos fáceis para os drones e operadores de mísseis antitanque. Alguns veículos resistiram aos primeiros impactos, mas a insistência dos ataques ucranianos fez com que fossem gradualmente destruídos. Mesmo quando os soldados russos tentavam desembarcar e correr para posições de cobertura, drones FPV já estavam esperando, eliminando qualquer possibilidade de reorganização. Quando os russos finalmente chegaram às trincheiras ucranianas, começaram um combate direto. Granadas e explosivos foram lançados de ambos os lados, transformando a linha de frente em um verdadeiro inferno. As forças russas tentavam avançar cobrindo umas às outras, mas os atiradores de elite e metralhadoras ucranianas impediam qualquer progresso significativo.
O artilheiro russo que tentava abrir caminho com explosivos foi alvejado antes mesmo de concluir sua ação. O ataque, que começou com múltiplas forças coordenadas, rapidamente se tornou um caos total. A falta de comunicação entre os soldados russos foi um fator determinante para o fracasso da operação. Tropas ficaram isoladas, sem saber para onde avançar ou recuar. O suporte de artilharia russo se mostrou ineficaz, pois as tropas estavam muito próximas umas das outras, impedindo bombardeios sem atingir seus próprios homens. Por outro lado, a Ucrânia usou seus drones para manter a vigilância total do campo de batalha, garantindo que nenhuma tentativa de reorganização fosse bem sucedida. O impacto desse ataque vai muito além do campo de batalha. A moral das tropas russas sofreu um grande golpe. Muitos dos soldados que conseguiram sobreviver relataram o terror de serem caçados por drones sem qualquer possibilidade de revidar. E essa operação também reforçou o domínio ucraniano na guerra de drones e mostrou que a Rússia ainda enfrenta sérios desafios logísticos e estratégicos. Sem superioridade aérea e sem capacidade de resposta rápida, os russos foram forçados a abandonar sua ofensiva e recuar com pesadas baixas. Com esse resultado, fica claro que a guerra está evoluindo para um novo patamar. As táticas tradicionais estão sendo substituídas por combates altamente tecnológicos, onde a velocidade da informação e o uso inteligente de drones podem determinar o destino de uma batalha inteira. O que acontecerá nos próximos meses? A Rússia conseguirá se adaptar e responder a essa nova forma de guerra? Ou veremos mais derrotas desse tipo? Para acompanhar todos os desdobramentos desse conflito, continue ligado no canal e ative as notificações. 3h40 da tarde, 12 de março de 2025, você está assistindo ao Fronte Brasil. Agradecemos por você chegar até aqui. O secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, falou que pode chegar a um cessar-fogo com a Rússia em alguns dias, mas só se a Rússia decidir aceitar esse acordo. Eu acredito que o Putin ele não vai aceitar esse acordo. Ele vai jogar aquela carta dele de que para ele aceitar ele não vai ter que ceder nada, e aí os Estados Unidos talvez caia a ficha que a Rússia não quer negociar. O que pode acontecer? Eu acredito que a Rússia vai enrolar um pouco durante esses dias e vai pensar bem onde que ele vai colocar os seus pés, digamos assim. Porque qualquer lugar que a Rússia pisar agora pode ser muito ruim para ela. Já que os Estados Unidos voltaram ao fornecimento de armas e também inteligência para a Ucrânia, a Rússia se vê em uma situação onde se eu não aceitar, os Estados Unidos vão fortalecer a Ucrânia mais ainda e nós vamos se ferrar. E se eu aceitar, provavelmente não vai ser conforme eu quero, porque ambos terão que ceder, pelo que eu entendi até agora dessas negociações. Os países membros da OTAN estão treinando soldados ucranianos e ensinando a operar novos equipamentos militares. Vamos ver o vídeo. Jeśli chodzi o ich zaangażowanie, jest to w 100%. Są bardzo dobrze zmotywowani i bardzo dobrze chłoną wiedzę. Sytuacja wymusiła na nich szybką i intensywną naukę. Члени Альянсу рішуче підтримували ЗСУ, надаючи зброю і забезпечуючи підготовку для захисту своєї батьківщини. Разом вони допомагають виховати наступне покоління українських воїнів, покликаних захищати свою країну. Що конкретно на цьому курсі було добре від натівських інструкторів? Це підхід до планування операції і контроль за плануванням. Muito bom. Uma das informações que está contida nesse vídeo que você acabou de ver é o seguinte: o Trump falou que pode aumentar as sanções e vai aumentar as sanções contra a Rússia caso ela não aceite um cessar-fogo. Como eu falei anteriormente, a Rússia está pisando em ovos agora. Se eles não aceitarem, eles estão completamente lascados, porque os Estados Unidos provavelmente entenderão de verdade, sairão da bolha do CEP e entenderão que a Rússia não quer a paz. E o Trump está confirmando que vai aumentar as sanções contra a Rússia caso eles não aceitem um cessar-fogo. Vamos ver o que a Rússia vai fazer. Porque tem outra questão, né? Pode ser que a Rússia aceite esse cessar-fogo para poder recuperar os seus recursos, para poder quebrar o acordo e atacar novamente a Ucrânia. Só que dessa vez de forma mais eficiente, digamos assim, né? É uma probabilidade, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Como eu falei, a Rússia pode ou não aceitar o cessar-fogo, né? Meio óbvio isso. Mas basicamente o Putin vai querer conforme as suas vontades. Essa é a questão. Vamos esperar para ver o que vai sair de tudo isso. Eu acho que a Rússia vai
aceitar o cessar-fogo, mas vai exigir que seja cedido, o que é meio óbvio, os territórios e tudo mais. Porém, ela vai usar isso para poder se rearmar e aumentar o seu poder bélico para poder quebrar o acordo e atacar a Ucrânia novamente. Por que eu acho isso? Os Estados Unidos favoreceu tanto a Rússia que provavelmente os Estados Unidos não vão desconfiar dessa jogada do Putin, fazendo com que ele ganhe tempo para poder conquistar o resto da Ucrânia, digamos assim. Eu espero que não aconteça, só uma teoria minha, só para constar. Enfim, essas foram as informações de hoje. Nós do Fronte Brasil agradecemos por você assistir até aqui o nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, deixar o like. Se não gostou, deixe nos comentários porque não gostou. Até o próximo vídeo do Fronte Brasil. Olá, soldados do Fronte Brasil. Obrigado por acompanhar nosso vídeo até o final. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino para receber todas as atualizações. E se quiser apoiar nosso trabalho, considere se tornar membro por um valor simbólico. Até o próximo vídeo.